Ele agarrou meu pulso com tanta força que o som do relógio batendo contra o osso ecoou no salão como um estalo metálico. Você não pode pagar um Rolex! Ele gritou, cuspindo as palavras como quem cospe algo que o enoja. Você roubou isso? A voz dele atravessou o barulho das conversas, os talheres, o riso dos sobrinhos. E por um segundo, tudo ficou em silêncio. Minha mãe abaixou os olhos, meu pai pigarreou, e eu só fiquei parada, sentindo os dedos dele cravados na minha pele. Ele torceu meu braço para ver a parte de trás do relógio, e quando leu a gravação, Propriedade do Exército, Operações Especiais, soltou imediatamente, como se tivesse tocado fogo. O relógio balançou no meu pulso enquanto o sangue voltava devagar. Eu podia sentir o olhar de todos sobre mim, pesando, medindo, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Ninguém falou nada. Só ele, meu irmão, recuando um passo, tentando disfarçar o próprio erro com um meio sorriso nervoso. Ah, pensei que fosse falsificado, sabe como é? Essas coisas que o pessoal vende por aí. Mas o tom de voz não combinava com a desculpa. Era o mesmo tom ácido de sempre, o de quem tenta envergonhar o outro antes de admitir a própria ignorância. Eu apenas disse: sabe o que é pior do que não entender o valor das coisas? É não entender o valor das pessoas. Depois sentei-me de volta à mesa e continuei cortando meu frango, sem pressa, como se nada tivesse acontecido. Por dentro, tudo queimava. Não pela acusação, mas porque naquele gesto estava condensado tudo o que sempre existiu entre nós. A desconfiança, o ciúme, a raiva dele por eu ter conseguido o que ele nunca teve coragem de tentar. Era um almoço de família para celebrar o aniversário do nosso pai. Eu havia chegado de uniforme parcial, calça caque e camiseta preta simples, sem as insígnias, porque viera direto da base, depois de uma semana de instrução tática no interior. O relógio era o único item que eu mantinha sempre comigo, um presente de reconhecimento por uma missão que quase me custou a vida. Nunca foi ostentação. Para mim, era lembrança. Para ele, era provocação. A tensão pairou como fumaça. Minha mãe tentou mudar de assunto, perguntando sobre a comida, sobre o calor, qualquer coisa que soasse neutra. Mas ninguém conseguia fingir naturalidade. Meu irmão fingia olhar o celular, o rosto vermelho de vergonha, ou talvez de raiva por eu não ter reagido da forma que ele queria. Ele esperava que eu gritasse, que fizesse um escândalo, que confirmasse a caricatura que ele sempre criou de mim. A irmã mandona, fria, metida a soldado. Em vez disso, eu fiquei em silêncio. E o silêncio, às vezes, é a humilhação mais insuportável. Enquanto eu mastigava devagar, lembrei de outras vezes em que ele tentou me reduzir diante dos outros. A vez em que contou na frente de amigos que eu só tinha entrado pro exército porque gostava de mandar em homem. Ou quando me apresentou como a soldadinha durona, com aquele riso debochado de quem acha que farda é fantasia. Sempre que eu voltava de missão, ele fazia questão de perguntar se já tinha matado alguém, como se fosse piada. E a família ria, sem saber o quanto aquilo feria, não por moralismo, mas porque cada pergunta trazia de volta coisas que eu tentava esquecer. Dessa vez, porém, algo mudou. Talvez tenha sido a maneira como ele segurou meu braço, com aquela brutalidade disfarçada de brincadeira, ou a maneira como todos desviaram o olhar, como se a vergonha não fosse dele, mas minha. Eu percebi que havia algo mais profundo ali, algo que vinha crescendo em silêncio há anos. A fronteira entre provocação e agressão tinha sido cruzada, e ele nem percebeu. Quando o almoço terminou, cada um foi saindo aos poucos. Minha mãe me abraçou rápido, com aquele toque que mais pede desculpa do que oferece carinho. Meu pai fingiu atender uma ligação para não precisar comentar o que viu. E meu irmão, ele passou por mim na calçada, com um copo plástico de refrigerante na mão, e murmurou: "Você acha que é melhor do que todo mundo só porque usa uniforme?" Eu não respondi, apenas olhei para ele. O mesmo olhar que a gente aprende a usar quando está diante de alguém armado e instável, firme, sem desafio, mas pronto para reagir se for preciso. Ele desviou. Dirigi de volta para a base em silêncio, com o rádio desligado. O relógio brilhava no pulso, o mesmo que ele tinha apertado até deixar marca. Passei o polegar sobre a gravação na parte de trás. Propriedade do Exército. Operações Especiais. E pensei em quantas vezes aquele objeto tinha me lembrado que sobreviver é, às vezes, a maior resposta que se pode dar. Quando cheguei,
O guarda do portão me cumprimentou com o mesmo respeito de sempre. Entrei, estacionei, sentei no alojamento e finalmente deixei o corpo relaxar. Senti a dor latejando no pulso e percebi que a pele tinha ficado arroxeada. Passei gelo, mas o incômodo era mais interno do que físico. Havia uma dor antiga ali, o tipo que não aparece em raio-x. Naquela noite, escrevi um relatório para mim mesma, um hábito que aprendi durante as missões. Registrar tudo o que não pode ser esquecido. Escrevi a hora, o local, as palavras ditas, o gesto, o olhar das pessoas ao redor. Não porque eu pretendesse usar aquilo contra ele, mas porque eu sabia que um dia a história iria se desenrolar de novo e eu precisaria lembrar como tudo começou. Enquanto escrevia, me perguntei em que momento o meu irmão tinha se tornado meu inimigo. Não um inimigo declarado, mas aquele tipo de inimigo íntimo que te conhece bem o bastante para saber onde mirar quando quer ferir. Talvez tenha começado quando eu fui aceita no treinamento e ele não passou no exame físico. Talvez quando fui enviada para a primeira missão fora do país e ele ainda morava com os pais, mudando de emprego a cada 6 meses. Talvez quando meu nome começou a aparecer em jornais internos, enquanto o dele só surgia nas conversas de bar. Deitei sem sono, ouvindo o zumbido dos insetos do lado de fora da janela, e jurei a mim mesma que não deixaria aquela história morrer ali. O que ele fez naquele dia, torcer meu braço, me acusar de roubo, me expor, não era apenas um gesto impensado. Era o sintoma de algo muito maior, de um ressentimento antigo, de uma necessidade de me diminuir para se sentir inteiro. E eu sabia que, uma vez aberta essa ferida, ela não voltaria a fechar fácil. Na manhã seguinte, fui ao campo de treinamento. O sol nascia por trás das árvores, e o ar cheirava a metal quente e grama cortada. Enquanto ajustava a pulseira do relógio, ouvi uma das recrutas comentar: "Capitã, esse relógio é bonito." Eu apenas respondi: "Bonito e caro em muitos sentidos." Ela sorriu sem entender. O relógio marcava 07h42. No reflexo do vidro, vi meu rosto sério, cansado, mas firme, e percebi que o que havia acontecido na véspera não era apenas uma cena constrangedora. Era o primeiro passo de algo que ainda estava por vir, algo que iria testar todos os meus limites, dentro e fora do uniforme. Quando fechei os olhos naquela noite na base, o barulho dos helicópteros ao longe se misturava ao som de um passado que eu achava ter deixado quieto. Memória é coisa traiçoeira. Basta um toque, um grito, um gesto, e ela volta inteira, com cheiro, textura e gosto. E o gosto daquela lembrança era o da poeira quente da rua de terra onde crescemos. Meu irmão e eu sempre fomos diferentes demais para coexistir sem atrito. Ele nasceu primeiro, e com isso, herdou tudo o que o primogênito costuma ganhar: expectativa, liberdade e indulgência. Eu nasci 3 anos depois, mulher. Frágil, segundo diziam. Mas desde cedo percebi que na nossa casa, fragilidade era um luxo que só ele podia ter. Nosso pai trabalhava na oficina da prefeitura, consertando caminhões e viaturas. Chegava em casa sujo de graxa, com cheiro de diesel, e deixava o chinelo sempre no mesmo canto da varanda. Minha mãe era costureira, fazia uniformes escolares para a vizinhança, e dizia que costurar era um jeito de amarrar o mundo para ele não cair aos pedaços. Eu era quem a ajudava com os tecidos, segurando as bainhas e alinhavando as peças. Ele, o meu irmão, era quem ficava na rua jogando bola até escurecer. Se ele chegava com o joelho ralado, minha mãe fazia um escândalo. Se eu chegava com o dedo cortado na agulha, ela dizia: "Aguenta, menina, que a vida não vai te dar curativo para tudo." E foi ali que eu aprendi que dor era silêncio. Quando fiz 11 anos, comecei a sonhar em entrar para o exército. Não por heroísmo, mas por querer espaço, fôlego, disciplina, uma vida que coubesse em mim. Meu irmão zombou. "Mulher no quartel? Vai ser mascote dos soldados." Meu pai riu junto. Eu não ri. Guardei o comentário, como guardei tantos outros. Enquanto ele colecionava desculpas para não estudar, eu colecionava livros velhos de estratégia, biografias de militares, mapas. Não havia incentivo, apenas resistência. "Isso não é coisa para menina", repetia minha mãe, enquanto me entregava a pilha de roupas para passar. Eu passava, mas à noite, quando todos dormiam, eu lia escondida à luz da lanterna, como quem prepara uma fuga. Meu irmão, na adolescência, já tinha aquele brilho falso de quem se achava esperto. Enganava professores, mentia para namoradas, pegava dinheiro da carteira dos pais. Quando eu denunciava, diziam que eu era invejosa. Quando ele errava,
Diziam que era fase. Crescemos assim, eu tentando provar, ele tentando escapar. E quanto mais eu avançava, mais ele recuava para o conforto das desculpas. Quando passei no exame físico do exército, aos 22 anos, ele nem me parabenizou. Disse apenas, boa sorte limpando bota dos outros. No fundo, acredito que foi ali que nasceu o ódio real, o tipo que não grita, mas apodrece devagar, como ferrugem no sangue. A diferença de tratamento era tão natural que eu demorei a perceber que aquilo moldava nossos destinos. Ele era o filho a ser protegido. Eu, a filha a ser contida. Quando meu pai morreu, anos depois, foi ele quem ficou com o carro, com as ferramentas, com o pouco que havia. Você já tem um salário bom, disseram. Eu não reclamei. Já tinha aprendido que brigar por justiça em família é brigar com vento. Mas a injustiça ficou, viva, latente, esperando o momento certo para se manifestar. A verdade é que ele sempre se incomodou com a forma como o mundo me tratava quando eu estava de farda. O respeito que eu recebia nas ruas era o mesmo que ele sempre quis e nunca teve. Em festas de família, as pessoas me chamavam de sargento, capitã, pediam para ver fotos, perguntavam sobre o quartel. Ele odiava, tentava interromper as conversas, fazer piadas. Cuidado para não prender ninguém aí por engano, hein? Todo mundo ria, e eu também. Mas por dentro eu sangrava, porque o que ele queria não era brincar, era diminuir. Era provar que, mesmo com medalhas e treinamentos, eu ainda era a mesma menina que carregava sacolas de tecido para nossa mãe. Depois que fui designada para operações especiais, o abismo aumentou. Não era apenas a diferença de vidas, era a distância entre quem se constrói e quem se esconde. Enquanto eu passava dias sem dormir em campo, ele postava fotos em festas, viagens, carros emprestados. Criou um personagem, o irmão bem-sucedido, o empresário autônomo, mas tudo financiado por mentiras. Usava o sobrenome da família como se fosse cartão de visita e, de tempos em tempos, vinha pedir empréstimos com histórias emocionadas. Uma dívida, uma oportunidade, uma urgência. Eu ajudava, sempre ajudei, porque, apesar de tudo, era meu irmão, e porque, no fundo, eu achava que talvez o sucesso dele fosse a cura da nossa distância. Eu estava errada. O rancor dele não vinha do que eu tinha, mas do que eu me tornei. Porque para ele, cada conquista minha era uma lembrança do fracasso dele. Ele não suportava a ideia de que a irmã, aquela que costurava uniformes e estudava escondido, tivesse ido mais longe. O relógio, o maldito Rolex, foi apenas o gatilho. O símbolo visível de uma história que ele preferia negar. O que ele viu naquele objeto não foi luxo. Foi prova. Prova de que o mundo o havia ultrapassado. E ele não perdoou isso. Houve um dia, muitos anos antes do almoço do pulso torcido, em que eu percebi pela primeira vez o tipo de homem que meu irmão estava se tornando. Ele chegou em casa furioso, porque uma empresa havia recusado um pedido de emprego. Eu já estava fardada, pronta para ir para o quartel. Ele olhou para mim e disse, sorte sua que o governo paga para fingir que trabalha. Eu não respondi. Ele riu. Depois jogou um copo na parede. O vidro se estilhaçou e nossa mãe chorou. Eu só me lembro de ter sentido um tipo de calma estranha, como se algo em mim dissesse: um dia ele vai tentar te quebrar e você vai precisar estar pronta. A partir daí, comecei a entender que a rivalidade não era passageira. Era destino. Ele precisava me odiar para continuar existindo na própria narrativa. Eu virei o espelho que mostrava tudo o que ele não era. E como muitos, ele preferiu quebrar o espelho a encarar a imagem. Quando ele me acusou de roubo na frente da família, ele não queria apenas me humilhar. Ele queria apagar a prova de que eu venci sozinha, sem ajuda, sem atalhos. Ele queria me reduzir à delinquente que ele próprio sempre foi. Mas o que ele esqueceu é que há uma diferença abissal entre viver de aparência e viver de disciplina. A minha vida tinha sido feita de suor, obediência e renúncia. A dele, de atalhos e desculpas. E a vida sempre cobra. A conta ainda estava por vir. Eu só não imaginava o tamanho. Nos dias seguintes ao almoço tentei não pensar nisso, mas o corpo da gente lembra o que a cabeça tenta apagar. A marca no meu pulso foi ficando roxa, depois amarela, depois sumiu. Mas toda vez que olhava para ela, eu via um menino de 10 anos jogando bola e gritando que eu não podia brincar porque era menina. Eu via o adolescente zombando do meu sonho.
Eu via o homem já adulto, incapaz de lidar com o fato de que a irmã mais nova tinha virado militar de elite, enquanto ele ainda dependia de favores. O ressentimento dele era antigo e profundo, e como todas as feridas não tratadas, começou a infectar tudo ao redor. Nos próximos meses, ele faria algo que atravessaria o limite entre ofensa e destruição, algo que transformaria aquela rivalidade em guerra silenciosa. Mas naquela altura, eu ainda achava que família era algo que se podia salvar com paciência e amor. Eu ainda acreditava que sangue era escudo. Eu estava errada. O relógio que meu irmão tentou arrancar do meu pulso não era apenas um objeto, era uma cicatriz de aço. Todo militar tem uma lembrança que carrega não por vaidade, mas por necessidade. Uma âncora silenciosa que o lembra do preço de estar vivo. O meu veio após a operação que quase me custou o coração, o fôlego e a fé. Gravado na parte de trás estava o número da unidade, o meu nome e uma data que nunca mais consegui esquecer. Quando olho para aquele pequeno círculo de metal, vejo mais do que horas. Vejo uma história que ninguém na minha família jamais entendeu. E que, por muito tempo, eu mesma tentei apagar. Minha carreira começou como tudo na minha vida, na base da insistência. No primeiro teste físico, quase desmaiei durante a corrida de resistência. Um sargento olhou para mim e disse, sem ironia, talvez você devesse tentar algo mais leve. Eu não respondi. Apenas voltei no dia seguinte, com os joelhos cobertos de esparadrapo e o mesmo olhar teimoso de quem já passou a vida sendo subestimada. Foi ali que aprendi que o exército não é lugar para quem busca aceitação. É para quem sabe quem é mesmo quando ninguém acredita. A cada etapa vencida, eu via o rosto do meu irmão em alguma lembrança, zombando, dizendo que eu não tinha estômago para isso. E era esse rosto que me empurrava nas madrugadas de treino, quando o corpo pedia para parar. Fui aprovada no curso de operações especiais depois de 123 dias de exaustão, chuva, lama, fome e silêncio. Um silêncio parecido com o que existe antes de um tiro, aquele instante em que tudo para, até o coração. Na formatura, lembro-me do peso do uniforme, do suor escorrendo pelas têmporas e da sensação estranha de estar finalmente em paz, dentro do desconforto. Recebi uma condecoração simples, um distintivo prateado, e o comandante apenas disse, você aguentou. 3 palavras, mas para mim soaram como um grito. Foi ali que tudo começou a mudar. A rotina se tornou imprevisível. Instruções, deslocamentos, missões que não se comentam, relatórios que nunca ganham assinatura. Viver nesse meio é aprender a existir entre o segredo e o risco. A gente dorme com as botas ao lado da cama, come olhando para o tempo e fala pouco, porque palavra é coisa que, uma vez dita, não volta. E cada missão deixava em mim uma camada de algo que não dá para lavar no banho. Culpa, alívio e uma certa frieza que vai crescendo até se tornar armadura. Durante uma dessas operações, anos antes do almoço em família, veio o momento que marcaria o resto da minha vida. Fomos enviados a uma área de fronteira para resgatar civis presos em uma zona de conflito. Eram 2 dias de infiltração sob chuva, lama e medo. No terceiro, o helicóptero que deveria nos extrair foi atingido. Caímos numa clareira. Lembro do impacto, do som do metal se partindo, do grito de alguém que não reconheci. Fiquei desacordada por minutos, talvez horas, e quando voltei a mim, tudo o que havia era fumaça e silêncio. Perdi 3 colegas naquela operação. Um deles, o tenente Ramiro, era quem sentava ao meu lado nas instruções. Quem me dava café frio e dizia que medo é só um lembrete de que você ainda quer viver. Foi ele quem me empurrou para fora do helicóptero segundos antes da explosão. Se não fosse aquele impulso, talvez o nome gravado no relógio fosse o dele, não o meu. Depois do resgate, passei semanas em recuperação. Fraturas, queimaduras leves, um pulmão parcialmente colapsado. Recebi a medalha de bravura e junto com ela o relógio. Foi entregue em uma pequena cerimônia, sem imprensa, sem aplausos, apenas o comandante e meia dúzia de testemunhas. Ele disse, isso aqui não é luxo, é memória. E era. Desde então, o relógio se tornou o único adorno que eu nunca tirei, nem em missões, nem em casa. Cada riscado na pulseira era um lembrete de algo que custou caro demais para ser esquecido. Mas ninguém fora dali sabia o que aquele relógio representava. Quando voltei para a cidade natal depois de meses, a família me recebeu com aquele misto de curiosidade e desconforto. Minha mãe me olhou com orgulho disfarçado. Meu pai, com o mesmo silêncio habitual.
Já meu irmão me examinou como quem avalia um disfarce. Então agora é heroína? Perguntou. Eu apenas sorri. Ele sempre teve uma habilidade quase profissional em transformar qualquer conquista minha em provocação. Quando contei que receberia uma homenagem interna, ele retrucou. Deve ser fácil ganhar prêmio num grupo onde metade desiste. Quando mencionei o relógio, ele zombou. Deve ser de camelô. Eu nunca me defendi. Aprendi cedo que quem precisa provar demais perde autoridade. Mas a verdade é que cada palavra dele deixava marcas mais profundas do que qualquer ferimento de campo. Com o tempo, percebi que o que o irritava não era o que eu tinha feito, mas o que eu havia me tornado por dentro. O exército me deu algo que ele nunca teve: controle. Controle sobre o corpo, sobre a raiva, sobre o medo. Enquanto ele afundava em impulsos, eu aprendi a dominar os meus. E isso para ele era intolerável. Anos depois, quando o reencontro aconteceu, aquele do pulso torcido, o relógio ainda carregava a mesma gravação na parte de trás. Só que agora havia um novo detalhe. O desgaste do metal mostrava o tempo que passou entre a guerra e o esquecimento. Eu achava que aquele símbolo já não despertava mais nada em mim, até vê-lo refletido nos olhos do meu irmão, cheio de inveja e raiva. Foi como se todo o passado colapsasse num segundo. Ele não via o relógio. Ele via tudo o que perdeu. Lembro-me de uma noite, meses antes daquele almoço, em que fui convidada a dar uma palestra para novos recrutas. Falei sobre disciplina, resiliência e sobre o peso das pequenas escolhas. Ao final, um dos jovens me perguntou se eu tinha medo de morrer. Eu respondi, mais medo de ser esquecida. E talvez tenha sido isso que mais me feriu quando meu irmão me acusou de roubo. Não o insulto em si, mas o esforço dele em me apagar, em transformar minha história em algo sujo. Ele não queria só me envergonhar, queria me reescrever. O exército me ensinou a guardar silêncio quando a honra é atacada. O tempo corrige mais do que qualquer argumento. Mas dentro de mim, naquela noite, algo começou a mudar. O silêncio que antes me protegia, agora começava a me sufocar. Eu sabia que aquilo não ficaria restrito àquela mesa de almoço. Meu irmão não deixaria a ferida em paz. E eu, pela primeira vez, comecei a perceber que talvez fosse hora de usar o mesmo foco que usei no campo de batalha para lidar com o inimigo mais íntimo que eu já tive. Nos dias seguintes, continuei minha rotina como se nada tivesse acontecido. Missões, relatórios, treinamentos. Mas no fundo eu sabia que a guerra verdadeira começaria fora do quartel. Porque quando um irmão te olha com ódio, o uniforme não serve de escudo. E, ironicamente, foi esse mesmo relógio, aquele pedaço de aço que ele tentou arrancar, que me lembraria mais tarde o exato momento em que parei de tentar consertar laços e comecei a defender limites. Aquele objeto não era sobre status, era sobre sobrevivência. E o que ele simbolizava iria se tornar em breve a arma que meu irmão tentaria usar contra mim, e a mesma que, sem querer, acabaria destruindo a reputação dele. Mas isso ainda estava por vir. Por enquanto, tudo o que eu tinha era o silêncio e o tic-tac constante no meu pulso, o som exato de um passado que nunca dorme. A mentira, quando vem da família, tem um som diferente. Ela não ecoa como as mentiras comuns. Ela respira dentro de casa, senta à mesa, come do mesmo prato e dorme no quarto ao lado. Eu demorei a entender que o meu irmão não apenas me invejava, ele me reescrevia. Cada vez que eu fazia algo certo, ele contava de outro jeito. E o pior é que as pessoas acreditavam, não porque fossem más, mas porque a versão dele era mais confortável. É mais fácil culpar quem vence do que admitir que alguém ficou parado. Depois do episódio do relógio, ele começou a fazer o que sempre fez de melhor: girar a história até que eu me tornasse o problema. Ligou para nossa mãe 2 dias depois do almoço. Disse que eu o tinha envergonhado na frente de todo mundo, que eu não sabia mais brincar. Brincar, ele disse, como se torcer o braço de alguém e gritar que ela roubou fosse parte de uma piada. Minha mãe, com o coração dividido, acreditou em parte. Ele é impulsivo, filha, mas te ama, disse ela, como se amor e agressão fossem irmãos. Eu apenas respirei fundo e respondi: mãe, ele me acusou de roubo. Ela ficou em silêncio por um instante, e então murmurou: você sabe como ele é? Sim, eu sabia. E era exatamente isso que me assustava, porque saber como ele é sempre serviu como desculpa para que ele fizesse o que quisesse. Desde criança, a família construiu uma rede de proteção ao redor dele, como se o mundo inteiro devesse compreendê-lo,
enquanto eu precisava me justificar até por existir. Quando algo dava errado, eu era difícil. Quando era ele, estava passando por uma fase. A fase durava décadas, e todos fingiam que ainda era temporária. Nos dias seguintes, percebi pequenas movimentações estranhas. Mensagens de primos que nunca falavam comigo, perguntando se estava tudo bem, com aquele tom enviesado de quem já ouviu a história por outro lado. Uma tia mandou um áudio dizendo que orgulho é perigoso, principalmente para quem veste farda. A frase parecia inocente, mas tinha endereço. E foi assim, em doses lentas, que ele começou a soltar as versões dele. Que eu tinha mudado, que o exército me deixara fria, que eu me achava superior. Palavras ditas em tom de lamento, nunca de acusação direta. O tipo de veneno que se espalha sem deixar impressão digital. Numa das minhas licenças, meses depois, voltei para casa para ver minha mãe. Ele apareceu de surpresa, como sempre fazia, com o mesmo sorriso ensaiado. Abraçou-a, beijou-a na testa e fingiu cordialidade comigo. Sentou-se à mesa, contou histórias, fez piadas, e todos riram. Eu também ri, mas percebi o olhar dele. Aquele olhar de quem já plantou a bomba e só está esperando o barulho. Na despedida, minha mãe me abraçou e disse: "Ele está melhor, está trabalhando, te admira tanto." Eu apenas sorri. Sabia que não era verdade. 2 semanas depois, um colega de infância me mandou uma mensagem. "Vi teu irmão comentando sobre você num churrasco. Disse que você trouxe coisas do quartel que não podia, que o relógio era a prova disso. Tá tudo certo?" Meu coração apertou. Então era isso. Ele tinha transformado o episódio da vergonha em munição. Estava espalhando que eu havia roubado equipamento militar, insinuando que eu estava envolvida em algo ilegal. Era genial, doentio e previsível. Ele sabia exatamente onde atingir. A reputação. Porque para alguém como eu, a honra é o que sustenta o resto. Naquela noite, sentei diante do espelho do alojamento e encarei meu reflexo. Tentei entender em que momento minha história se tornara refém da língua de outra pessoa. E lembrei de algo que um instrutor me disse certa vez. O inimigo mais perigoso é o que tem acesso à sua casa. Na época, achei que era metáfora. Agora, soava como profecia. Decidi que não iria confrontá-lo. Eu sabia que ele queria isso. Que eu ligasse, que perdesse a calma, que confirmasse a caricatura que ele sempre espalhou. Então fiz o contrário. Fiquei em silêncio. Mas o silêncio, quando é estratégico, tem peso. E o meu começou a incomodar. Porque quem vive de manipular precisa de reação para se manter relevante. Quando não há resposta, a máscara começa a cair. Ele não parou. Fez insinuações sobre mim nas redes sociais, sempre vagas, sempre ambíguas. Postava frases sobre gente falsa com farda de heroína. Fotos de relógios de luxo com legendas do tipo "alguns símbolos vêm manchados". E claro, a família via, comentava, achava engraçado. Ninguém percebia que o alvo era eu, ou fingiam não perceber. É assim que a manipulação funciona. Ela se alimenta do benefício da dúvida. Em certo momento, até meu superior imediato ouviu falar dos boatos. Ele me chamou à sala com expressão séria. "Capitã, há comentários circulando sobre um item pessoal que teria valor institucional. Preciso saber se procede." Eu expliquei calmamente. Mostrei o documento de entrega, o certificado de propriedade e a gravação na parte traseira do relógio. Ele ouviu, assentiu e disse: "Eu sei que é mentira, mas tenha cuidado. Às vezes os problemas não vêm de fora." Saí daquela sala com um nó no estômago. A vergonha não era por mim. Era por ter que provar de novo que eu era digna do que conquistei. Enquanto isso, meu irmão prosperava na narrativa. Usava o sobrenome da família, fazia postagens inspiradoras sobre lealdade, se passava por vítima de uma irmã arrogante. Era o papel perfeito, o filho rejeitado pela militar fria. E as pessoas acreditavam, porque ele era eloquente, sabia se vitimizar, sabia chorar sem lágrimas. Já eu, com meu tom controlado e postura firme, sempre soei distante, e para muitos, distância é arrogância. A manipulação dele não era aleatória, era metódica. Ele atacava quando eu estava em campo, quando não podia responder. E quando eu voltava, tudo já estava distorcido. Até minha mãe começou a repetir certas frases sem perceber.
Você devia ser mais carinhosa com ele. Ele sente falta de você. Ele erra, mas é teu irmão. O problema é que amor sem limite vira brecha. E eu já começava a entender que a compaixão, quando mal usada, é uma forma lenta de autodestruição. Certa vez, em um Natal, ele trouxe um presente para mim, um relógio barato de plástico. Entregou com um sorriso, para você não precisar usar o outro. A mesa inteira riu. Eu também. Mas a risada ficou presa na garganta. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, transformando um símbolo de dor e sobrevivência em piada pública. Foi a primeira vez que vi minha mãe abaixar a cabeça de vergonha. Ela entendeu, tarde demais, o tipo de jogo que ele jogava. Aquela noite foi o marco em que decidi observar, não reagir. Comecei a guardar mensagens, comentários, datas, testemunhas, não por vingança, mas por precaução. Porque aprendi que quem distorce sua história uma vez fará isso de novo, e que em algum momento será preciso mostrar os fatos. O que eu não sabia é que o próximo passo dele seria mais perigoso. Ele deixaria de mexer com palavras e começaria a mexer com documentos. E quando isso acontecesse, o jogo deixaria de ser psicológico para se tornar jurídico. O golpe já estava sendo armado, e eu ainda acreditava que silêncio bastava. O relógio no meu pulso continuava marcando as horas, impassível, e cada segundo que passava me aproximava de uma guerra que eu não escolhi, mas que dessa vez eu estava pronta para vencer. As mentiras têm um ritmo próprio. Primeiro, elas sussurram, depois, elas repetem. E quando percebem que ninguém as confronta, começam a gritar. A do meu irmão já estava gritando, e eu só percebi quando foi tarde demais para ignorar. Tudo começou com uma postagem simples. Uma foto dele, de terno, segurando um copo de uísque, com uma legenda aparentemente genérica. Nada é mais triste do que ver quem devia proteger o país roubar o próprio sangue. Nenhum nome, nenhuma marcação, mas a imagem seguinte era de um relógio militar, idêntico ao meu. A conexão era óbvia, e o público fez o resto. Em poucas horas os comentários se multiplicaram. Uns perguntavam, sério isso? Outros diziam, sempre tem podridão onde a gente menos espera. Gente que nunca me conheceu compartilhava na história. Gente que cresceu comigo comentava sem sequer me mandar mensagem. Meu nome começou a aparecer nos grupos de família, sempre em frases vagas, cheias de reticências. A gente nunca sabe o que acontece dentro dos quartéis. Essas coisas de patente, às vezes sobe a cabeça. Cada frase era um tijolo erguido contra mim. Tentei não reagir. Mas quando minha mãe me ligou chorando, com a voz embargada, pedindo para eu esclarecer as coisas, percebi que o silêncio não era mais escudo. Era arma contra mim. Ela dizia que vizinhos estavam perguntando, que parentes estavam preocupados. Na verdade, ninguém estava preocupado. Estavam entretidos. O caos familiar sempre foi um tipo de espetáculo. E meu irmão, agora, era o diretor. Nos dias seguintes, ele fez o que sabe fazer melhor: performar. Gravou um vídeo, fingindo um desabafo. Eu não queria falar, mas quando a injustiça vem de dentro da própria casa, a gente precisa expor. Falou em traição, em valores, em desonra. Não mencionou meu nome, mas exibiu no fundo uma moldura com uma foto antiga nossa, eu de uniforme, ele sorrindo ao lado. As pessoas não precisaram de legenda para entender o alvo. A publicação viralizou no círculo social da cidade. Amigas da minha mãe mandavam áudios longos, cheios de conselhos passivo-agressivos. Ele tá magoado, coitado. Você devia conversar com ele antes que piore. Uma delas chegou a dizer, essas coisas de exército mudam as pessoas, endurecem. Eu desliguei o telefone antes que terminasse. Enquanto isso, dentro do quartel, os olhares começaram a mudar. Ninguém me acusava diretamente, mas havia hesitação. Uma tenente que antes sempre tomava café comigo agora me cumprimentava sem parar. Um superior me chamou de lado e disse, capitã, o comando está ciente dos comentários. Sei que é pessoal, mas cuide para não respingar na imagem da corporação. Eu apenas assenti. Era como se o mundo inteiro tivesse decidido que minha dor era um assunto público. Lembro do dia em que entrei no escritório do jurídico militar para protocolar um documento qualquer e vi duas pessoas conversando baixinho. Pararam quando passei. Uma delas murmurou algo que soou como escândalo. Foi ali que entendi que meu irmão tinha conseguido o que queria. Ele não precisava provar nada. Bastava que eu parecesse culpada. A difamação é uma guerra suja. Ela não te atinge de frente. Ela mina o terreno sob os seus pés. Eu continuava cumprindo minha rotina com perfeição.
mas o peso invisível era exaustivo. À noite, no alojamento, eu me via tentando lembrar quem eu era antes de precisar me defender de tudo. O relógio continuava no meu pulso, marcando as horas com precisão quase cruel. Cada segundo soava como lembrança do quanto eu já havia perdido sem perceber. Quando fui visitar minha mãe novamente, encontrei o ambiente diferente. A casa estava silenciosa demais. Ela evitava o assunto, mas o ar estava denso, cheio de coisas não ditas. Até que durante o jantar ela soltou: "Seu irmão disse que está disposto a te perdoar, se você reconhecer que exagerou naquele dia." Eu parei o garfo no ar. "Perdoar?" Perguntei sem elevar a voz. Ela olhou para o prato. "Ele disse que se você tivesse sido mais discreta, nada disso teria acontecido." Discreta. A palavra ficou ecoando na minha cabeça. Discreta. Como se eu tivesse causado tudo por existir demais. Levantei-me da mesa, deixei o prato intacto e disse apenas: "Mãe, um dia você vai entender o que realmente aconteceu." Saí da casa e sentei no carro. Chorei pela primeira vez em meses. Não de tristeza, mas de exaustão. Percebi que pela primeira vez não tinha mais ninguém em quem confiar. A família acreditava nas meias verdades. O quartel observava à distância, e meu irmão se alimentava do caos. Poucos dias depois, recebi uma ligação anônima. Uma voz masculina, fria, disse: "Capitã, achei que a senhora deveria saber. Estão circulando prints de uma suposta denúncia sobre o seu relógio. O nome do seu irmão aparece em grupos de WhatsApp de jornalistas locais." Agradeci, desliguei e sentei. A cabeça latejava. Ele tinha ido longe demais. Agora não era mais boato de família. Era ataque público. A honra, a farda, a carreira, tudo em jogo. A primeira reação humana seria confronto. Mas a formação militar ensina o contrário. Nunca reaja sem estratégia. Então, em vez de ligar para ele, comecei a reunir provas. Copiei cada publicação, arquivei cada comentário, registrei cada data. Entrei em contato com um advogado da corporação. Expliquei a situação. Ele ouviu, anotou e disse: "Ainda é difamação civil, não criminal. Mas se houver falsificação ou uso indevido de imagem, podemos agir." A partir dali, passei a viver em duas frentes: a visível, de rotina e disciplina, e a invisível, de resistência emocional. Aprendi a caminhar pelos corredores sem demonstrar nada, mas por dentro havia uma tensão constante, como se cada passo fosse um teste de contenção. O mais cruel da difamação é que ela te obriga a duvidar até do próprio reflexo. Meu irmão, por outro lado, prosperava no papel de vítima. Gravou mais vídeos, deu entrevistas disfarçadas em podcasts locais, sempre dizendo que amava a irmã, mas precisava alertar sobre injustiças. O público adorava o espetáculo. Ele chorava, pausava, olhava para baixo, a performance perfeita. Eu assisti um dos vídeos escondida, no escuro do meu alojamento. Quando ele falou: "Às vezes o poder sobe a cabeça de quem esquece de onde veio", percebi que ele estava falando de mim, mas usando palavras genéricas o suficiente para se proteger. O pior não era o ataque, era o eco. Pessoas que eu respeitava começaram a se afastar. Colegas que antes me elogiavam agora mediam cada palavra. Até um instrutor antigo me mandou mensagem: "Capitã, se precisar de ajuda para limpar seu nome, conte comigo." Aquilo soou como uma sentença. Eu não precisava limpar nada, mas o simples fato de alguém pensar que eu precisava já significava que a lama tinha respingado. Numa noite de chuva, enquanto preenchia relatórios, recebi uma notificação no celular. Uma matéria de blog local com o título: "Militar investigada por uso indevido de bens da corporação. Fonte familiar afirma posse irregular de item restrito." Não havia nomes, mas a foto que ilustrava o texto era minha, recortada de uma postagem antiga. Eu senti o corpo inteiro gelar. Ele tinha conseguido. Transformou o ciúme em manchete. Não dormi naquela noite. O relógio marcava 03:17 quando finalmente levantei e encarei o espelho. A imagem refletida parecia de outra pessoa. Olheiras, rigidez no olhar e uma serenidade forçada. Foi ali que entendi que meu irmão não ia parar. Não se tratava mais de disputa, mas de destruição. Ele queria me apagar. Não só da família, mas da minha própria história. E se ele queria guerra, eu daria guerra. Não com gritos, não com escândalo, mas com precisão.
A mesma que aprendi nos anos de campo, quando uma decisão errada podia custar vidas. Na manhã seguinte, fui ao setor jurídico da base, pedi formalmente que investigassem as origens das notícias e registrei uma queixa. Deixei claro que não buscava vingança, apenas justiça. Eles aceitaram, discretos, e prometeram sigilo. Saí dali com o uniforme impecável e o coração em chamas. No caminho de volta, olhei o relógio no pulso. A pulseira tinha arranhões novos, marcas deixadas pelo tempo, pelo atrito, pela queda. Sorri de leve. Aquilo não era mais só um símbolo de missão. Era agora o lembrete de outra batalha. A de provar que o sangue não te define, e que nem todo inimigo usa farda diferente da sua. Eu ainda não sabia. Mas aquele seria apenas o começo. O que viria depois mostraria que a difamação dele não era só emocional. Era estratégica, calculada e muito mais perigosa do que qualquer ataque físico que eu já tivesse enfrentado. Há um tipo de dor que não chega de uma vez. Ela goteja, infiltra, se acumula em silêncio, até que o chão cede debaixo dos pés. Quando as notícias sobre as postagens do meu irmão começaram a se dissipar, achei que o pior havia passado. Os comentários diminuíram, as fofocas perderam fôlego, e eu comecei a reconstruir a rotina, passo a passo, como quem recolhe estilhaços depois de um bombardeio. Mas o que eu não sabia é que o verdadeiro ataque ainda não tinha começado. Ele não se contentou em manchar meu nome. Ele queria usar meu nome. Foi numa manhã de segunda-feira, início de julho, quando recebi uma ligação de um número desconhecido. A voz do outro lado era formal, masculina, carregada de burocracia. Capitã Lúcia Fernandes? Sim, aqui é do escritório do advogado Márcio Albuquerque, representando a financeira CredSaf. Precisamos confirmar alguns dados relativos ao empréstimo de R$75 mil, feito em seu nome há 2 meses. Demorei alguns segundos para processar o que ouvi. Deve haver um engano, respondi. Nunca solicitei empréstimo algum. Houve uma pausa breve, o som de páginas sendo folheadas, e então o homem disse: temos aqui cópias de documentos e assinaturas. O endereço registrado é o da senhora, mas com telefone diferente. Caso não reconheça a transação, será necessário comparecer pessoalmente. Desliguei e fiquei olhando para o nada. O coração acelerou, e por um instante o quartel inteiro pareceu girar ao meu redor. Eu sabia o que aquilo significava. Ninguém fora da família tinha acesso aos meus dados pessoais, exceto ele. Naquele mesmo dia, peguei o carro e dirigi até o escritório mencionado. Era um prédio simples, 3 andares, recepção fria. Quando o advogado me recebeu, já tinha a pasta aberta sobre a mesa. Ali estavam os papéis, meu nome, meu CPF, minha assinatura falsificada com uma precisão assustadora. A foto do documento era antiga, da época em que eu ainda morava com meus pais. Ele perguntou se eu desconfiava de alguém. Eu não hesitei. Meu irmão. O homem me observou por alguns segundos, tentando medir se era emoção ou certeza. A senhora tem provas? Balancei a cabeça. Ainda não, mas tinha algo mais forte. Instinto. O mesmo que me manteve viva em campo. O mesmo que grita quando há perigo mesmo sem sinal aparente. Nos dias seguintes, confirmei o que temia. Um dos contatos listados no contrato era de uma mulher chamada Patrícia, ex-namorada dele, que eu lembrava vagamente das redes sociais. Liguei. A voz dela, hesitante, atendeu. Oi, você é a irmã dele, né? Respondi que sim. Ela suspirou. Olha, eu não quero confusão, mas ele me pediu para usar o nome de alguém de confiança, para resolver uma pendência. Disse que era um favor de família. Aquela frase me atravessou como faca. Favor de família. Meu nome, minha história, minha reputação, tudo usado como escudo para os golpes dele. E o pior, ele fazia isso acreditando que por eu ser militar, ninguém teria coragem de confrontar. Enviei a documentação ao setor jurídico militar e, paralelamente, abri um boletim de ocorrência civil. O delegado ouviu em silêncio, tomou notas e no fim apenas disse: esses casos são complicados. Família sempre deixa rastro emocional. Eu assinei o registro e saí com uma mistura de raiva e incredulidade. Naquela noite, liguei para minha mãe. Queria ouvir dela, pela primeira vez, que ele estava errado. Mas o que veio foi outra punhalada. Filha, ele me contou a versão dele. Disse que pegou o empréstimo para te ajudar, porque você estava passando por dificuldades.
que você tinha autorizado. Eu ri, um riso amargo, o tipo que sai quando a alma se recusa a chorar. Mãe, ele falsificou minha assinatura. Do outro lado, silêncio. Depois, a frase que mais doeu. Tem certeza? Tem certeza. Como se o benefício da dúvida ainda pertencesse a ele. Como se, depois de tudo, eu ainda precisasse provar que não era a criminosa da história. A raiva, no entanto, não veio em explosão. Veio em calma. Uma calma que aprendi a usar no campo, quando a tempestade está prestes a começar. Sentei à mesa do alojamento e abri a pasta vermelha onde guardava documentos pessoais. Fiz cópias, digitalizei e comecei a organizar tudo. Datas, prints, testemunhos, ligações, relatórios. Cada detalhe. A partir dali, eu não era mais irmã traída. Eu era uma mulher em operação. Enquanto eu reunia provas, ele continuava o espetáculo. Postava mensagens enigmáticas. Falava sobre gente ingrata que vira as costas depois de ser ajudada. Se fazia de mártir. Algumas pessoas começaram a questionar publicamente. Mas não era ela a militar exemplar? E ele respondia com emojis, com frases ambíguas. A manipulação dele era refinada, quase artística. Certa tarde, recebi uma notificação do banco informando movimentações suspeitas em uma conta poupança antiga, herdada do meu pai. Descobri que ele havia acessado a conta usando documentos antigos da família e transferido parte do saldo. O gerente me reconheceu pela farda e chamou em particular. Capitã, o que está acontecendo? O sistema mostra transações com o mesmo sobrenome, expliquei em voz baixa. O homem apenas assentiu, visivelmente constrangido. Eu posso ajudar a bloquear, mas o estrago já está feito. Naquele momento, percebi que a destruição que ele buscava não era só moral, era total. Ele queria me quebrar de todos os jeitos, financeiramente, emocionalmente, simbolicamente. Era a vingança dele por eu ter me tornado algo que ele nunca seria. Foram dias de tensão. Eu acordava antes do alvorecer, como de costume, mas já não via o nascer do sol da mesma forma. O relógio continuava no pulso, marcando cada segundo de resistência. Não era mais só lembrança de missão. Era o cronômetro de uma guerra doméstica. Uma semana depois, recebi ligação de um tenente do setor de inteligência com quem eu tinha trabalhado em uma operação anterior. Capitã, ouvi dizer que estão tentando te derrubar de dentro. Cuidado com quem você confia. E mais uma coisa. Rastrearam CPF vinculado ao seu nome em compras online. Endereço de entrega. Casa da sua mãe. O chão sumiu. Ele estava usando o endereço da nossa mãe para operações ilegais. Isso significava que, se algo desse errado, ela também seria envolvida. Atingir-me já não bastava. Ele queria me fazer carregar culpa por ela também. Peguei o carro e fui até lá. Era fim de tarde. Quando cheguei, vi o portão entreaberto. Entrei e encontrei minha mãe na sala, com expressão cansada. Ele veio aqui? Perguntei. Ela hesitou, depois respondeu. Veio ontem. Disse que precisava receber umas encomendas. Fui até o quarto de hóspedes. Em cima da cama, caixas abertas, notas fiscais, embalagens de eletrônicos. Tudo em nome de Lúcia Fernandes. Eu olhei para aquilo e senti uma mistura de nojo e pena. Meu irmão estava se afogando e usava minha identidade como boia. Peguei o celular, fotografei tudo, item por item, e depois chamei a polícia. Minha mãe chorou, implorou para que eu não o denunciasse. Ele vai mudar, dizia entre soluços. Eu apenas respondi, mãe, quem não reconhece limite não muda. Se eu não agir, ele vai acabar levando a senhora junto. A polícia chegou, recolheu o material, abriu o inquérito. O nome dele foi incluído como o principal suspeito de fraude e falsificação de documentos. Quando ele descobriu, me ligou. Atendi em viva voz, com um investigador ao lado. A voz dele estava carregada de ódio e incredulidade. Você me entregou? Sua própria família? Eu respirei fundo e respondi. Você me usou. Usou o nome do pai. Usou o da mãe. Família foi você quem destruiu. Ele riu. Aquele riso curto e cínico que sempre precedia as piores coisas. Você vai se arrepender, Lúcia. A farda não vai te proteger. Desliguei sem dizer mais nada. Pela primeira vez, não tremi. Naquela noite, sentei na varanda do alojamento e ouvi o barulho distante dos helicópteros. O vento trazia o cheiro de chuva e de terra molhada. Eu sabia que a tempestade estava longe de terminar, mas também sabia que agora eu tinha o que precisava. Fatos, provas, verdade. O processo foi instaurado dias depois, e conforme a investigação avançava,
As máscaras começaram a cair. Descobriram que ele tinha feito outros empréstimos, em nome de conhecidos, e usado o meu para conseguir credibilidade. As instituições começaram a cruzar informações, e a imagem dele, tão cuidadosamente construída nas redes, começou a desmoronar. Eu não sentia prazer nem vingança. Sentia um vazio estranho, o mesmo que se sente depois de uma batalha longa demais. Um cansaço que não é físico, é da alma. E mesmo assim, algo dentro de mim sabia. Ainda não acabou, porque homens como meu irmão não aceitam cair sozinhos. Eles sempre tentam levar alguém junto. E no caso dele, esse alguém ainda era eu. Não existe silêncio mais perigoso do que o de quem aprendeu a esperar. O exército me ensinou que reação impulsiva é derrota antecipada. Aprendi a observar o inimigo até que ele se denuncie sozinho, e foi isso que fiz. Quando a polícia recolheu as caixas da casa da minha mãe e o inquérito foi aberto, eu sabia que a guerra tinha mudado de natureza. Agora não era mais uma disputa de narrativa, era uma operação. E dessa vez, eu não seria apenas a vítima, seria a estrategista. A primeira coisa que fiz foi recorrer àquilo que mais respeitava, o protocolo. Entrei em contato com o setor de inteligência da minha divisão e solicitei uma reunião confidencial. Eles já sabiam de fragmentos da história, mas agora eu levei provas concretas. Cópias de contratos, prints das postagens, registros bancários, fotos das caixas apreendidas e o boletim de ocorrência. O coronel que me recebeu folheou tudo em silêncio, depois levantou os olhos e perguntou: "Quer processar como civil ou como militar?" "Como pessoa", respondi, mas com a precisão de uma soldada. Ele sorriu levemente, um sorriso sem ironia. "Então faça como faria em campo. Defina o objetivo, identifique terreno, reconheça pontos de ataque e nunca, nunca, subestime o inimigo, mesmo que ele tenha seu sangue." Saí daquela sala com um plano, pela primeira vez em meses. A partir dali, cada passo seria calculado. Comecei pelo básico. Isolei minha vulnerabilidade. Troquei senhas, bloqueei acessos, fechei contas antigas, notifiquei instituições financeiras sobre o uso indevido do meu nome. Em menos de uma semana, todas as rotas que ele usava estavam cortadas. Em paralelo, fiz algo que nunca imaginei fazer. Solicitei apoio jurídico do Comando de Ética Militar. Era um setor discreto, composto por oficiais especializados em proteger a integridade da corporação e de seus membros. O advogado designado, Major Costa, me recebeu com firmeza e empatia. Não é comum lidarmos com casos assim, mas já vi o suficiente para saber que a senhora está sendo caçada. A diferença é que, aqui, caçamos de volta. Com a ajuda dele, estruturamos um dossiê completo. Cada movimentação do meu irmão, cada menção pública, cada contrato fraudado, tudo foi organizado cronologicamente. Enviamos cópias ao Ministério Público e à Ouvidoria Militar, e pela primeira vez, percebi que o poder da verdade não está na velocidade, mas na consistência. Enquanto o processo caminhava, adotei outra tática, o silêncio estratégico. Deixei de responder a provocações, de me justificar com parentes, de tentar explicar. O que antes era visto como arrogância agora se tornava força, porque quando o inimigo fala sozinho por tempo demais, as palavras dele começam a soar como delírio, e foi isso que começou a acontecer. Meu irmão, sem respostas públicas, intensificou os ataques. Publicava vídeos cada vez mais teatrais, com voz embargada, dizendo que a justiça tinha sido corrompida, que a verdade um dia viria à tona. Mas por baixo do teatro, o desespero aparecia. As visualizações diminuíam, os comentários se tornavam céticos, e antigos aliados dele começaram a se afastar. Foi durante esse período que recebi uma ligação inesperada de um antigo contato da área de inteligência civil com quem eu havia colaborado em operações conjuntas. "Capitã, ouvi dizer que seu nome apareceu em um banco de dados suspeito, vinculado a um grupo de estelionatários de médio porte. Quer que eu olhe discretamente?" Respondi que sim. 2 dias depois, ele me enviou um relatório. O CPF do meu irmão aparecia vinculado a 4 CNPJs falsos, 2 dos quais haviam usado endereços ligados à minha mãe. Um deles, inclusive, utilizava variações do meu nome no registro. Aquilo me deu o que faltava, o elo direto entre ele e o crime. Encaminhei o relatório ao advogado militar e ao delegado responsável. Em menos de uma semana, o inquérito ganhou um novo rumo, agora sob investigação por estelionato,
falsificação de identidade e associação criminosa. Mas eu não comemorava. Aprendi em campo que vitória antecipada é armadilha. Permaneci atenta, mantendo tudo sob controle. Redobrei a segurança digital, passei a registrar cada passo. Até mesmo as ligações da minha mãe eu gravava. Não por desconfiança dela, mas porque sabia que ele poderia usá-la novamente como mensageira. E ele tentou. Ligou para ela chorando, dizendo que eu tinha destruído a própria família. Disse que ia se matar, que não aguentava a vergonha. Eu sabia que era teatro. Ele sempre usou o desespero como ferramenta. E pela primeira vez, minha mãe não caiu. Ela me ligou depois, com voz trêmula, e disse: "Dessa vez eu não acreditei, filha." Eu vi o olhar dele. Era de quem não se arrepende. Era de quem teme ser pego. Foi o momento em que percebi que a verdade começava a furar o véu da manipulação. Mesmo assim, o cerco se apertava. Ele contratou um advogado. Começou a me enviar notificações extrajudiciais, acusando-me de difamação inversa, dizendo que eu estava usando o sistema militar para persegui-lo. O Major Costa apenas riu quando leu os papéis. Clássico movimento de quem tenta inverter o jogo. Não responda. A lei fala por nós. E a lei começou a falar. As primeiras intimações chegaram para ele no fim de agosto. Segundo a investigação, havia indícios de que ele usara não apenas meus dados, mas também os de 2 outros parentes, aplicando golpes em nome de uma suposta empresa de consultoria. O nome fantasia? Operações Fernandes. A ironia era cruel. Ele tinha transformado a glória do meu distintivo em fachada criminosa. Quando o caso ganhou espaço na imprensa, ele sumiu. Deletou perfis, silenciou os grupos, parou de se exibir. Pela primeira vez em anos, o barulho cessou. E o silêncio dele me deu um gosto agridoce, alívio e medo, porque pessoas assim, quando acuadas, não desistem, recuam para atacar melhor. Foi nesse período que decidi agir de forma diferente. Em vez de esperar o próximo golpe, criei o meu próprio campo de defesa. Conversei com o coronel e obtive autorização para uma espécie de assessoria de proteção de imagem institucional. Um eufemismo burocrático que, na prática, me dava acesso a canais oficiais de comunicação, consultoria jurídica ampliada e respaldo público. Assim, caso novas calúnias surgissem, o exército teria a prerrogativa de desmentir oficialmente. Mas o contra-ataque não era só jurídico, era moral. Liguei para o pastor da nossa antiga igreja, para os amigos de infância, para os vizinhos mais próximos. Falei pouco, mas com precisão. Meu irmão está sendo investigado. Tudo o que ele disse sobre mim será provado falso. Quando isso acontecer, quero que lembrem quem foi que calou e quem foi que gritou. Nenhum deles respondeu de imediato. Mas o silêncio do outro lado das linhas já era resposta suficiente. Os meses seguintes foram de espera e observação. A cada notificação nova, eu percebia o cerco apertar em torno dele. O advogado dele recorreu, tentou adiar, tentou negociar. Recusamos todas as propostas. O Major Costa dizia: "Se você ceder agora, ele sobrevive. E se ele sobreviver, volta." Eu sabia que ele estava certo. A justiça tem o tempo dela, mas a vergonha é instantânea. Quando a primeira matéria oficial saiu, confirmando o uso indevido do meu nome e a falsificação das assinaturas, ele perdeu o pouco de reputação que ainda lhe restava. Amigos se afastaram, conhecidos apagaram fotos, parentes começaram a mandar mensagens tímidas pedindo desculpas. Eu lia, agradecia, mas não respondia, porque, perdão, naquela altura, era luxo que eu não podia conceder. Na base, o clima também mudou. Aqueles olhares de desconfiança deram lugar a respeito silencioso. O coronel me chamou à sala, estendeu a mão e disse apenas: "Boa soldada." Ficou firme até o fim, e eu fiquei, mesmo quando tudo em mim pedia para gritar, para confrontar, para chorar. Fiquei. Naquela noite, sozinha no alojamento, tirei o relógio do pulso e o deixei sobre a mesa. O tic-tac parecia mais forte do que nunca. Não marcava só o tempo, marcava o início de uma nova fase. A de quem entende que justiça, às vezes, é apenas continuar de pé quando todos tentaram te derrubar. Mas eu também sabia que ele ainda estava solto, e o tipo de silêncio que vem depois da exposição nunca é paz, é espera. E eu já podia sentir o próximo movimento dele se formando à distância, como um trovão antes da chuva. O que eu não sabia era que, dessa vez, o golpe não viria com documentos ou mentiras. Viria com algo muito mais humano, a tentativa desesperada de manipular a culpa,
o afeto e o passado. E quando esse movimento viesse, eu estaria pronta. A ruína de alguém raramente chega de repente. Ela começa em silêncio, na forma de pequenos vazios que vão se abrindo sob os pés até que não reste chão. No caso do meu irmão, o buraco começou a se formar no dia em que ele achou que podia usar meu nome como escudo. Agora, era o próprio nome dele que virava sinônimo de fraude. Eu não precisei fazer nada além de esperar. E esperar, para quem aprendeu a sobreviver em selvas e desastres, é uma forma de ação. As primeiras consequências vieram rápidas. O advogado dele desistiu do caso após os primeiros indícios de falsificação comprovada. Não posso representar alguém que mente até para mim, foi a frase exata que constava na carta de desligamento anexada ao processo. Em seguida, o banco bloqueou todas as contas vinculadas ao CPF dele. As notificações judiciais começaram a chegar à casa da nossa mãe, porque ele havia usado o endereço dela em diversas operações. Ela, envergonhada, me ligou chorando. "Estão batendo aqui, filha, dizendo que o nome dele está em protesto." Eu respirei fundo e respondi apenas: "Mãe, deixa que o vento leve o que não é teu." No mesmo dia, uma matéria completa foi publicada em um portal local. Investigado por falsificação de documentos, usava a identidade da irmã militar em esquema de crédito irregular. O texto era frio, sem adjetivos, apenas fatos. Mas os fatos bastavam. O nome dele estava ali, por extenso. O dele, não o meu. Depois de meses, a balança finalmente se inclinava para o lado da verdade. O impacto social foi imediato. Amigos desapareceram, os seguidores nas redes minguaram e aquele personagem carismático e articulado que ele havia criado começou a se desfazer diante dos olhos de todos. A vaidade dele, que sempre foi maior do que o próprio erro, não suportou o colapso. Tentou se defender com novos vídeos, mas o tom mudou. Já não havia indignação, só desespero. Em um deles ele dizia que tudo era armação política, que pessoas poderosas queriam calá-lo. Em outro, chorava, pedindo compreensão. Mas ninguém mais ouvia. As curtidas sumiram. Os comentários se transformaram em acusações. O público que antes o aplaudia, agora o chamava de mentiroso. Enquanto isso, o processo avançava com a eficiência de uma marcha. O advogado militar me atualizava periodicamente. "Ele está afundando por conta própria", dizia. "Já temos provas suficientes para a condenação parcial e há indícios de que o prejuízo total passa de R$150 mil. Eu ouvia tudo em silêncio. Não sentia prazer. Não sentia raiva. Sentia uma espécie de neutralidade, como se a justiça, quando finalmente chega, viesse com anestesia. Certa tarde, recebi intimação para prestar novo depoimento. Entrei na sala da delegacia, farda impecável, olhar fixo. O delegado, o mesmo de antes, sorriu discretamente. "A senhora lembra quando eu disse que esses casos são complicados? Pois é, agora estão simples." Ele confessou parte. "Confessou?" perguntei. Disse que pegou os dados emprestados, que era para um negócio rápido, que não imaginava que seria tão grave. Mas a perícia provou que as assinaturas eram dele. A confissão não é completa, é tentativa de suavizar. Mesmo assim, já basta. Assinei o depoimento, agradeci e saí. No corredor, encontrei um jornalista local esperando. Ele me abordou com cuidado. "Capitã, a senhora quer comentar sobre o caso do seu irmão?" "Não tenho irmão", respondi, e continuei andando. Essa frase se espalhou mais do que qualquer declaração. Alguns a acharam cruel, outros corajosa. Para mim, era só verdade. O laço de sangue não sobrevive a esse tipo de destruição. Nos dias seguintes, ele tentou contato de todas as formas. Mensagens, e-mails, ligações. Bloqueei todas. Quando percebeu que o silêncio era definitivo, passou a me atacar novamente, mas agora com pouco alcance. As pessoas já sabiam quem ele era. A mentira cansa, e ninguém gosta de apostar em um perdedor. Um dos momentos mais simbólicos aconteceu na audiência preliminar. Ele chegou atrasado, sem advogado. Eu estava lá, acompanhada do Major Costa e do delegado. Quando entrou, olhou para mim e abaixou os olhos. O homem que um dia gritou que eu roubava o exército, agora não conseguia sustentar o próprio olhar. A juíza pediu que ele se pronunciasse. Ele balbuciou uma desculpa qualquer, disse que estava confuso
que não queria prejudicar ninguém. A juíza, impassível, respondeu: mas prejudicou. Na saída, cruzamos novamente. Ele tentou falar, mas o major deu um passo à frente e o impediu. Por recomendação judicial, o senhor não pode se aproximar. Ele recuou. Por um instante, porém, vi algo diferente no rosto dele. Não era raiva, nem vergonha. Era vazio. O olhar de quem finalmente entende que perdeu o controle sobre a própria história. Voltei à base naquela noite com uma sensação estranha de fim. Mas não era alívio. Era cansaço. Às vezes, vencer é apenas sobreviver sem ódio. E isso exige mais força do que qualquer missão. A queda dele continuou. As dívidas se acumularam. Os bens foram bloqueados. E ele acabou sendo despejado do apartamento que alugava. Um primo me contou meses depois que o viu dormindo no carro. Eu ouvi em silêncio. Não desejei mal, mas também não senti pena. Quando alguém destrói a própria ponte, não pode reclamar do rio. A notícia do colapso dele, porém, se espalhou. E como sempre acontece, os que antes se calaram agora queriam se aproximar de mim. Familiares começaram a mandar mensagens cheias de arrependimento. A gente não sabia, Lúcia. Fomos injustos. Ele sempre foi convincente. Eu lia todas, uma a uma, e não respondia nenhuma. O perdão, aprendi, precisa nascer do arrependimento verdadeiro. E nenhum deles queria se redimir. Queriam apenas limpar o próprio nome, não o meu. O exército, por sua vez, me ofereceu um período de descanso. A senhora segurou mais do que o necessário, disse o coronel. Aceitei. Pedi transferência temporária para o litoral, para uma base menor, próxima ao mar. Precisava respirar ar limpo, longe de vozes conhecidas. Foi lá que o processo chegou ao fim. Recebi o e-mail do Major Costa com o título Encerrado. Abri. Ele havia sido condenado por falsificação de documentos, estelionato e uso indevido de identidade. Pena convertida em serviços comunitários e pagamento de indenização. Valor pequeno, irrisório perto do estrago, mas simbólico. No rodapé, o advogado acrescentou: caso deseje recorrer, ainda podemos agravar. Eu respondi apenas: não, já basta. Na mesma tarde, caminhei até o pier e sentei com os pés pendendo sobre a água. O sol descia devagar, o vento trazia cheiro de sal e lembrança. Tirei o relógio do pulso e fiquei olhando o reflexo dourado dele no mar. Pensei em tudo, nas noites sem sono, nas acusações, nas provas, na mãe chorando, no irmão gritando. E percebi que, mesmo com todas as perdas, eu ainda estava inteira. O que ele destruiu nele, eu preservei em mim: a disciplina, a honra, o silêncio. Alguns dias depois, recebi uma última mensagem dele. Número novo, texto curto. Não tenho mais nada. Espero que esteja feliz. Apaguei sem ler de novo. Não por indiferença, mas por autopreservação. Há palavras que, se deixamos entrar, voltam a envenenar. A partir dali, decidi que meu contra-ataque terminava naquele ponto. A justiça fez o que devia. O resto cabia ao tempo. E como em qualquer operação, chega a hora de recolher os equipamentos, encerrar o relatório e seguir. Mas havia algo que o tempo não apagava. A cicatriz invisível de saber que o inimigo mais perigoso que já enfrentei falava com a mesma voz que me chamava de irmã. Às vezes, ainda acordo no meio da noite com o som do relógio ecoando no escuro. Tic-tac, tic-tac. Como se o metal lembrasse que a guerra pode até acabar, mas o soldado nunca deixa de ouvir o campo. Então levanto, caminho até a varanda e deixo o vento me tocar o rosto. O mar à frente é calmo, sem ameaças. E penso que talvez seja isso que significa vencer. Permanecer calma depois de tudo. No fim, o silêncio não foi covardia. Foi tática. E olhando agora, percebo que a minha maior vitória foi não ter me tornado o que ele tentou me fazer ser. O silêncio tem peso. Quando ele vem depois da guerra, não é apenas ausência de som. É o eco do que sobrou. Depois que o processo terminou e o nome do meu irmão foi exposto oficialmente, o mundo pareceu desacelerar. O barulho cessou. As mensagens diminuíram, e pela primeira vez em muito tempo, eu não estava sendo observada. Era uma paz estranha, quase desconfortável. Depois de tantos meses em estado de alerta, o corpo demora a entender que o perigo acabou. Passei os primeiros dias do meu recomeço dormindo pouco. Acordava de madrugada com o mesmo reflexo automático. Verificar notificações, checar se alguém havia me citado, confirmar se o nome dele voltara às manchetes. Mas não havia nada. Só o som do vento,
e o relógio marcando horas num compasso que soava como um lembrete. Você sobreviveu. O comando havia autorizado minha transferência temporária para a base costeira de Itapoá. Um lugar pequeno, úmido, quase esquecido pelo tempo, onde o mar batia tão perto que o cheiro de sal entrava pelas janelas. Lá, o ritmo era outro. Menos burocracia, menos hierarquia, mais humanidade. Era o tipo de ambiente onde ninguém me reconhecia pelas manchetes, apenas pelo uniforme. E pela primeira vez, isso bastava. As manhãs eram lentas. Eu costumava caminhar pela faixa de areia antes do treino, observando as pegadas que o mar apagava com uma eficiência quase pedagógica. Havia algo de simbólico nisso. A ideia de que o tempo, como a maré, apaga até as marcas mais fundas, desde que a gente pare de tentar reescrevê-las. Minha mãe me ligava de vez em quando. As conversas eram curtas, mas mais serenas. Ela havia começado a enxergar o filho sem o filtro da culpa. Ele me pediu ajuda, Lúcia, mas eu disse que não podia mais. Eu apenas respondia. Fez o certo. Sabia o quanto aquilo custava a ela. Maternidade, afinal, é amor que insiste, mesmo quando já devia descansar. Eu, por outro lado, aprendi que amar não é o mesmo que permitir. Durante as semanas seguintes, dediquei-me a pequenas tarefas. Organizar relatórios, orientar recrutas, revisar materiais. À noite, lia. Reencontrei o hábito de anotar pensamentos num caderno, algo que havia abandonado desde o início do pesadelo. No topo da primeira página escrevi: a lealdade é escolha, não herança. Foi a primeira frase em meses que saiu sem dor. O afastamento da família não aconteceu num rompimento único. Foi um processo, uma sequência de silêncios que se somaram até virarem muro. Eu parei de visitar, parei de responder mensagens de parentes distantes, parei de justificar. A cada corte, sentia mais leveza. O sangue pode unir, mas também pode envenenar. E eu já havia tomado dose demais. Em uma das poucas ligações que atendi, minha mãe comentou que o meu irmão tinha tentado recomeçar em outra cidade. Disse que quer mudar de vida. Eu não perguntei onde, nem como. Parte de mim queria saber, mas a parte que aprendeu a sobreviver sabia que curiosidade é brecha, e brechas são convites para dor. Os dias foram se tornando simples. Havia uma rotina nova, sem urgências emocionais. O mar, o treino, o som do rádio, o café forte. Pequenos rituais que devolvem o sentido de existir sem precisar de ninguém. Às vezes, durante o turno da tarde, eu via os soldados mais jovens rirem, fazerem planos, e me via neles, não pela idade, mas pela ingenuidade de quem ainda acredita que força é o mesmo que dureza. Eu sabia que, cedo ou tarde, todos aprenderiam. A força real é a que permite ficar em pé quando o chão desaparece. Um dia, durante o expediente, o coronel responsável pela base me chamou em sua sala. Ele era um homem de poucas palavras, desses que só falam o essencial. Capitã Fernandes, disse, a senhora não tem ideia de como sua postura foi comentada no comando. Muitos teriam reagido com ódio. A senhora reagiu com dignidade. Eu apenas respondi. Foi o que me restou. Ele assentiu. Às vezes, é o suficiente. Naquela noite, fui até o cais. O sol já havia se escondido, e o céu parecia uma faixa metálica, do mesmo tom do relógio no meu pulso. Pensei em tirá-lo, mas não consegui. Aquele relógio era testemunha de tudo, do campo, das missões, das mentiras, da queda. Era o objeto que marcou o início e o fim de uma história. E eu sabia que ainda haveria um último capítulo, mesmo que silencioso. O afastamento definitivo não foi apenas físico, foi interno. Descobri que ainda carregava fragmentos dele dentro de mim. Frases, gestos, a voz. O ódio, se alimentado, é só outra forma de prisão. Então comecei a fazer um exercício diário. Toda vez que lembrava dele, em vez de pensar no que perdi, pensava no que mantive. A sanidade, a honra, a paz. Alguns meses depois, recebi um envelope simples, sem remetente. Dentro, uma carta escrita à mão. O traço era inconfundível. Era dele. Abri. Lúcia, sei que não mereço resposta. Só queria dizer que não estou bem, mas também não espero nada. Pensei em acabar com tudo, mas lembrei do que você me disse uma vez, que a vida é missão até o último suspiro. Talvez eu esteja tentando entender o que isso significa. Se um dia quiser conversar, estarei onde sempre estive, tentando sobreviver. Dobrei a carta e deixei sobre a mesa. Não chorei, não sorri,
Só senti o mesmo frio que antecede a chuva. Guardei o papel na pasta onde antes estavam os documentos do processo. Parte de mim queria rasgar, mas algo maior dizia: deixa ali. Um dia, isso vai pesar menos. O tempo passou. A maré continuou seu trabalho de apagar pegadas. Quando a notícia de que ele havia sido internado por depressão chegou, não senti surpresa, nem culpa. Eu não o desejava mal, mas sabia que eu não era mais o remédio. Eu era o antídoto que ele jamais aceitaria. Comecei a planejar o futuro. Pedi o desligamento da base e me inscrevi num curso de psicologia militar, algo que sempre adiei. Queria entender como a mente humana se quebra, e principalmente como se reconstrói. Percebi que minha história podia servir para outras mulheres na farda, aquelas que carregavam feridas invisíveis, e aprendiam a sorrir entre as fileiras. Na véspera da transferência, sentei no mesmo pier onde tantas vezes pensei em desistir. O céu estava alaranjado, o mar calmo. Fechei os olhos e, pela primeira vez, pensei em mim sem pensar nele. Não como filha, nem irmã, nem vítima. Apenas como mulher. A mulher que sobreviveu a uma guerra que ninguém viu. Voltei para o alojamento e olhei o relógio sobre a mesa. O tic-tac parecia mais leve, quase sereno. Peguei uma caneta e, com a ponta fina, escrevi atrás da pulseira, bem ao lado da gravação original. Sobrevivente, não por sorte, mas por escolha. Na manhã seguinte, parti sem despedidas. A base desapareceu no retrovisor e o som do motor parecia diferente. Não mais fuga, mas liberdade. A estrada seguia reta, cercada de árvores e lembranças. E pela primeira vez, eu não olhei para trás. A vida tem um modo estranho de testar as nossas cicatrizes. Quando acreditamos que finalmente estamos curadas, algo, ou alguém, reaparece, não para reabrir a ferida, mas para provar se ela realmente fechou. O reencontro com meu irmão aconteceu assim, como um eco tardio de tudo o que tentei esquecer. Não foi planejado, não foi anunciado, foi apenas inevitável. Eu havia me mudado há pouco mais de um ano. O curso de psicologia militar já estava na metade, e eu havia me adaptado à rotina da nova cidade, mais próxima do mar, mais distante de tudo o que um dia me pesou. Trabalhava como instrutora de comportamento de campo para recrutas, uma função que exigia equilíbrio mais do que força. Todos os dias eu via jovens cheios de ímpeto e medo, acreditando que coragem é não sentir nada. Eu sabia que coragem, na verdade, é sentir tudo e continuar em pé. Foi numa tarde qualquer, quando o sol já começava a se esconder atrás do farol, que o telefone do alojamento tocou. A recepcionista me chamou. Capitã, tem alguém na portaria. Disse que é da sua família. O coração deu um salto involuntário. Família. Essa palavra, para mim, havia se tornado quase um som antigo, um idioma que eu já não falava. Caminhei até a entrada. E lá estava ele, meu irmão, magro, com o rosto abatido, as roupas simples demais para quem um dia posou como empresário de sucesso. Tinha nos olhos um cansaço que eu reconheci, o mesmo olhar que vejo em veteranos depois de missões longas demais. Um olhar de quem já perdeu tudo, menos a culpa. Ele deu um passo à frente, sem coragem de se aproximar demais. Oi, Lúcia. A voz dele saiu trêmula, como se as palavras pesassem. Eu não respondi, apenas o encarei, em silêncio, observando cada detalhe, os dedos trêmulos, a barba mal feita, o jeito hesitante de quem não sabe por onde começar. Eu soube que você estava aqui, ele continuou. Falei com a mãe, ela me deu o endereço. Disse que talvez eu devesse tentar. Tentar o quê? Pensei. Consertar o irremediável? Apagar o que foi escrito com tinta de ódio e mentira? Ele respirou fundo, os olhos marejados. Eu não vim pedir nada. Só queria te ver, saber se você ainda me odeia. Odeio. A palavra ecoou dentro de mim, mas não se materializou nos lábios. Eu não o odiava. O ódio exige presença, e ele já não morava em mim. O que restava era a distância, um espaço entre o que eu fui e o que ele se tornou. Ele continuou. Eu perdi tudo, Lúcia. O emprego, os amigos, o respeito. Tentei começar de novo, mas ninguém confia. Aonde vou, o nome pesa. Eu criei um inferno e acabei preso nele. E sabe o que é pior? Eu mereço. Só queria que você soubesse que eu sei. Parei à frente dele. O vento batia forte, trazendo o cheiro salgado do mar e o som das gaivotas cortando o ar. Ele tentava sustentar o olhar, mas o peso da própria vergonha o fazia desviar. Eu não quero seu perdão, disse, porque eu sei que não mereço.
Só queria que você me ouvisse. Só queria que você soubesse que o relógio voltou a aparecer nos meus sonhos. Aquele dia, quando eu agarrei seu braço, não sai da minha cabeça. Eu achava que você me humilhava. Hoje eu vejo que quem se humilhava era eu. Ficamos ali, frente a frente, por longos segundos. E foi nesse intervalo que percebi. Ele não buscava redenção, buscava testemunha. Queria que eu confirmasse a dor dele, que eu lhe desse algum tipo de absolvição. Mas eu não podia. A redenção é um trabalho solitário. Você ainda tem o relógio? Perguntou num tom quase infantil. Levantei o pulso. Ele olhou o objeto com um misto de fascínio e culpa. Propriedade do exército. Operações especiais. Murmurou. Eu nunca entendi o peso disso. Achava que era só um símbolo de poder. Hoje eu entendo que era sacrifício. Eu nunca sacrifiquei nada, Lúcia. Só destrui. As palavras dele ficaram pairando entre nós. E pela primeira vez, eu vi arrependimento verdadeiro. Mas arrependimento não apaga passado. Só o ilumina tarde demais. Por que veio? Perguntei, enfim. Porque eu não sei mais quem eu sou. Ele respondeu. E por mais que eu tenha te odiado, você sempre foi a única pessoa que sabia quem era. Não respondi. Só o observei. E percebi que, apesar de tudo, ele ainda era meu irmão. Não o que me traiu, mas o menino que um dia dividiu comigo o mesmo teto, os mesmos medos, os mesmos sonhos. Mas aquele menino havia morrido há muito tempo. O homem à minha frente era um corpo tentando entender como continuar existindo depois da própria destruição. Ele tirou um envelope amassado do bolso e estendeu para mim. É uma carta para mãe. Não tenho coragem de entregar. Ela acha que eu tô bem, mas não tô. Você pode dar para ela? Peguei o envelope sem olhar o conteúdo. Dou. Ele assentiu, aliviado, como quem acaba de se livrar de um peso físico. Depois, com os olhos marejados, disse: Eu sei que não mereço ouvir isso, mas... Me perdoa, Lúcia, nem que seja em silêncio. Eu poderia ter dito 1000 coisas. Que ele destruiu anos da minha vida, que me expôs, que quase me fez perder a farda e o nome. Poderia ter despejado toda a dor guardada. Mas em vez disso, dei o passo mais difícil de toda a história. Nenhum. Fiquei em silêncio. O silêncio, naquele momento, não era indiferença. Era sentença. Porque às vezes o perdão não está nas palavras ditas, mas nas que se escolhe não dizer. Ele esperou, talvez imaginando uma reação, uma lágrima, um gesto. Mas nada veio. Então baixou a cabeça, enxugou o rosto com as costas da mão e murmurou: Entendo. Cuida dela. E cuida de você. Deu meia volta e começou a caminhar pela estrada que levava até o portão. Eu fiquei parada, observando até ele desaparecer na curva. O sol, já baixo, dourava o asfalto e desenhava uma sombra longa. Uma sombra que, por um instante, pareceu se desprender dele e voltar para mim. Fiquei ali até o vento esfriar. Então olhei para o relógio. Marcava 18h17. Pensei em como tudo começou. O mesmo relógio, o mesmo pulso, o mesmo gesto de alguém me agarrando como se pudesse me deter. E agora, anos depois, o mesmo relógio marcava o instante em que, finalmente, ele me soltava. Voltei ao alojamento devagar. Sentei na mesa, olhei o envelope que ele havia deixado e o coloquei dentro da pasta vermelha onde guardei toda a história. Não por afeto, mas por completude. Cada guerra precisa de registro, e aquele era o último. Na manhã seguinte, caminhei até o correio e enviei a carta para minha mãe. Sem bilhete, sem recado. Apenas cumpri o que prometi. E ao sair, senti o ar mais leve, como se cada ato de encerramento deixasse espaço para algo novo. Alguns dias depois, recebi notícia por intermédio de um primo. Ele tinha ido embora. Nenhum destino certo, nenhum paradeiro. Apenas desapareceu, como alguém que, enfim, aceita ser esquecido. Naquela noite, sentei à beira-mar. O céu estava limpo, e o barulho das ondas parecia sincronizado ao tic-tac do relógio. Pensei em tudo que aprendi, que o amor sem respeito vira armadilha, que a justiça sem paz é só vingança disfarçada, e que o silêncio, quando vem de dentro, é mais alto do que qualquer palavra. Fechei os olhos e deixei o vento tocar o rosto, e num sussurro quase imperceptível, falei o que ele tanto queria ouvir, mas tarde demais para que fizesse diferença. Eu te perdoo, não para você, para mim. Quando abri os olhos, o mar continuava ali, vasto e sereno. E pela primeira vez, percebi que a história finalmente tinha acabado, não com ruído, mas com paz. Levantei, ajustei a farda e caminhei de volta.
O relógio marcava o tempo exato entre o passado e o futuro, e eu, pela primeira vez, não carregava mais peso nenhum. A guerra terminou. E eu venci, não por destruir, mas por não me tornar igual.